que aconteceu? Por causa dessa guerra aí que existe entre a dupla Fla-Flu, consórcio, com o Vasco botou uma faixa lá, Maracanã, de todos, no último jogo. Não é não. Essa guerra aí tá prejudicando, no caso, o maior prejudicado é o Nova Iguaçu, que queria o mando de campo no Maracanã, e o jogo não vai ser no Maracanã. A federação acaba de publicar o que o presidente do Nova Iguaçu já tinha me passado. O jogo vai ser no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei aqui para vocês um corte do Sport Center da ESPN Brasil, trazendo muitas informações das semifinais do Campeonato Carioca. Nova Iguaçu e Vasco não será mais no Maracanã. Galera, Flamengo e Fluminense barraram este jogo no Maracanã, que seria no domingo. Flamengo e Fluminense jogam no sábado à noite, às 9 da noite. Vou trazer aqui para você também informações sobre o nosso Mengão. Gabigol estará à disposição no banco de reservas. Será que ele vai para o jogo? Quem tem mais minutagens com o Tite? Bruno Henrique ou Gabigol? Tudo isso aqui e agora neste corte que eu separei para você. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos bater a meta de 920 mil inscritos. Muito obrigado do fundo do coração a todos vocês. Valeu, tamo juntos. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Vamos lá pro vídeo. Informação. No final de semana, em jogo válido pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Já está indefinido o local, Cícero, ou isso ainda não? É Volta Redonda o local. Bruno, boa tarde para você, para os companheiros, para Mari Spinelli, Mari Pereira, para o Léo Bertozzi, para o Fã de Esportes. Acaba de sair a publicação da federação. Acabou a novela, né? A novela estava se arrastando aí. Estamos na quarta-feira, o jogo é domingo e acabou a novela. A federação acaba de publicar. Eu conversei há 10 minutos atrás com o presidente do Nova Iguaçu, que tem o mando de campo, o Jânio Moraes. Ele me disse qual era a tendência, mas que faltava a publicação da federação. O Nova Iguaçu mandou um ofício para o consórcio, a dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã, houve um acerto com o Vasco, pedindo para que o jogo fosse novamente no Maracanã, domingo às 4 horas da tarde. O que aconteceu? Por causa dessa guerra aí que existe entre a dupla Fla-Flu, consórcio, com o Vasco botou uma faixa lá, Maracanã, de todos, no último jogo. Não é não. Essa guerra aí está prejudicando, no caso, o maior prejudicado é o Nova Iguaçu, que queria o mando de campo no Maracanã, e o jogo não vai ser no Maracanã. A federação acaba de publicar o que o presidente do Nova Iguaçu já tinha me passado. O jogo vai ser no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 16 horas no próximo domingo. Coisa de 5 minutos saiu a publicação da Federação do Rio de Janeiro. O Vasco tem essa vantagem física porque tem a semana toda livre de descanso e treinamento, enquanto que o Nova Iguaçu, além da viagem para Brasília, tem um jogo que é difícil contra o Internacional de Porto Alegre esta noite. Vai ficar desgastado. O presidente já me disse que vai ter aí um time misto do Nova Iguaçu. 4 a 5 reservas vão entrar para poupar, né, também os titulares para esse jogo tão importante em que o Nova Iguaçu, por ter sido o segundo colocado, o Vasco o terceiro na Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Como empatou o primeiro jogo, pode empatar que estará classificado. O Vasco é que tem a obrigação de vencer, e agora com o seu principal jogador do último domingo, goleiro Léo Jardim, muito motivado pela convocação para a seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha neste final de mês de março. Ele entra no lugar do Ederson, lesionado, foi convocado pelo Dorival Júnior. Como última notícia, o Vasco tem um desfalque, Matheus Carvalho é reserva, mas é um jogador de muita marcação, está suspenso e fora do clássico, foi expulso no último jogo, fora do clássico, não, fora do jogo de domingo contra o Nova Iguaçu. Portanto, nasceu a criança, acabou a novela, Nova Iguaçu e Vasco. O jogo é domingo, 4 horas da tarde, estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No máximo 10, 12 mil pessoas é o público que comporta o estádio. Voltamos aos estúdios. Para você, quem passa, Nova Iguaçu ou Vasco? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Cícero Melo na hora certa, então, aqui no Sport Center, hein? Saiu a informação praticamente ao vivo com o Cícero aqui no Sport Center, em Volta Redonda. Não é possível que a gente saiba essa semifinal desde a semana anterior e na quarta-feira, 4 dias antes do jogo, você não saber ainda. Ah, é demais, né?
Bom, a gente sabe que o Fla-Flu vai ser no Maracanã, pelo menos esse não mudou, né? Não, esse tá garantido. É melhor eu confirmar também com o Pedro Henrique Torre, porque a gente sabe que aí tem gramado, aí tem isso, tem aquilo, às vezes as coisas mudam. Tá confirmado pro sábado, Pedro. Tá confirmadíssimo, né? Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço aí para o Léo também, um beijo para Mari Pereira, Mari Spinelli, todos que estão com a gente nesse Sport Center. Fla-Flu confirmado, 21 horas, sábado, Maracanã. Não mudou nada, está confirmado já há algum tempo, porque a dupla também é responsável por gerir o estádio, tem essa gestão, por enquanto, provisória, estão na briga aí para ter a licitação definitiva, estão na briga da licitação para ter a administração definitiva do Maracanã e até está nessa guerra aí que o Cícero citou, que causa essa mudança de data essa mudança de estádio do Nova Iguaçu e Vasco. Pois bem, Flamengo e Fluminense no sábado, 21 horas, o Flamengo tem essa vantagem, abriu 2-0, tranquilidade, né, maior para o lado do Ninho do Urubu, porque pode perder por 2 gols de diferença, foi o campeão da Taça Guanabara, então tem um time bem seguro nessa temporada, é bem diferente do ano passado, quando tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e aí perdeu a segunda partida por 4-1, é um Flamengo bem mais seguro. E aí, boas notícias até para o técnico Tite, porque ontem o Gabigol foi a campo, já treinou junto com o restante do elenco, então muito provavelmente vai estar entre os relacionados, que não aconteceu na primeira partida, ele assistiu da cabine ao lado do Marcos Braz, questão de lesão muscular. O Wesley ainda um pouquinho atrás, também uma lesão muscular. E aí a questão agora é quando o Ayrton Lucas e o Pulgar vão voltar para campo. A expectativa é que hoje à tarde, no treinamento do Ninho do Urubu, eles já possam voltar. Algumas dores, eles saíram durante o Fla-Flu, primeiro Fla-Flu, algumas dores musculares, mas não preocupam ainda, mas a semana está passando, ainda não voltaram, fazendo trabalhos mais na academia, mas a informação é que não preocupam, estão trabalhando de acordo com o prazo do jogo. O Fla-Flu é só no sábado, 21 horas. Então o técnico Tite está mais tranquilo em relação a isso. O Flamengo deve ter todo o seu elenco para essa partida e, de fato, enfrentar o Fluminense, que vai contar com o retorno do André, que estava suspenso, uma peça muito importante para o técnico Fernando Diniz. Bruno. Só uma coisa, né, voltando até ali no assunto também dos jogos, né, que você confirmou, e aí a gente está vendo aí, atuando pouco com o Tite, né, o Gabigol e o Bruno Henrique nos jogos do Flamengo como treinador. Então, número de jogos e, olha só, o Gabigol só 15 jogos, então em 22, só 2 como titular. O Bruno Henrique até jogou mais, né, foram 8 jogos. Mas aí o Bruno completa um tempo, pelo menos, por jogo, né? O Gabigol nenhum tempo por jogo ele completa ali na média. É verdade, Não, só uma coisa, quer dizer, domingo à tarde não vai ter jogo no Maracanã. Não. Não. Que loucura. Tem algo isso, que né? Quer marcar uma peladinha Loucura lá, por quê? Podia, né? Tem que pedir para Flamengo. Não, porque é um horário nobre, né? Cara, eles ficam tirando sarro, mas quem manda no Maracanã é quem? A concessão deu os direitos a Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense que tem que mandar os jogos no Maracanã, não o Nova Iguaçu, não o Vasco, né, cara? O Vasco gosta de abusar com a nossa cara, né? Isso, né? É cultural, né? A gente tá falando de um patrimônio só, um patrimônio esportivo. É um patrimônio cultural do Brasil, do Rio de Janeiro, que é você ter um jogo domingo à tarde no Maracanã. Tá, tudo bem. Eu acho que o erro foi colocar o jogo do Fla-Flu sábado à noite. Eu acho que tinha que ser domingo às 4 da tarde. O Fla-Flu, domingo, 4 da tarde. Acho que seria muito mais interessante, né? E tem a semifinal, 2 semifinais do Campeonato Carioca e nenhuma vai ser domingo à tarde no Maracanã. Sim. Entendo que tem as questões da televisão, tudo isso faz sentido e tal, mas não deixa de ser estranho. Mas você tem dois, uma tem que você ser. vai quebrando ali tradições importantes, né? Claro. E os campeonatos estaduais, hoje, assim, você já virou uma coisa normal, por exemplo, o estadual ser em outro estado. É uma coisa de... Vai entender, né? Que, por exemplo, né, Mari, a gente que é de Minas, a gente fala assim, nossa, mas é legal o estadual, que o time grande ainda vai pro interior. Isso. Já vai tão pouco pro interior hoje, né? Porque a tabela já é feita para muitas vezes o time do interior não poder mandar o jogo na casa dele e tal. E no Campeonato do Rio de Janeiro você vê muitas vezes também o time menor
Porque antigamente, eu sei que hoje tem questão de estrutura de televisão, tem Claro, um monte de coisa de estrutura claro. de estádio, até de segurança. Até de VAR, né? Dependendo da de competição. VAR, que é né? diferente. Mas, pô, antigamente você jogava que se fosse no campo do Olaria, do Madureira, era até uma coisa meio charmosa, né? Porque senão, o que fica desse campeonato, né? Mas, de fato, é uma pena, porque como citou o Cícero, né? Volta Redonda, 10, 12 mil. E esse era o jogo que, pô, eu lembro no final de semana passado, pós-jogo que o Ramon Dias foi pro coletivo e ele falou, domingo que vem são 60 mil aqui de novo. Vai ter mais do que teve hoje. Não vai. Não é problema no Nova Iguaçu isso. Talvez Chorem à vontade, chorem. 60 mil vascaínos contra ele, claro. Aí é direito de escolha dele. Ou até se essa organização e essa informação tivesse acontecido antes, ele já teria negociado esse jogo para ser em Brasília. Perfeito. E aí teria 70 mil pessoas lá. E pensaria na parte da arrecadação também, né? que para um clube como o Nova Iguaçu é super importante. Como ele fez contra o Inter, não é isso? Vai ser lá em Brasília, o jogo da Copa do Brasil? Sim. Mas assim, bom... Mas aí nessas coisas estranhas do nosso futebol, é muito louco que, assim, a gente fala sobre a estranheza do domingo à tarde não ter um jogo no Maracanã, e a gente passa por uma notícia de o Gabigol estar disponível e também passa como mais beleza, maneiro, massa. Não vai mudar... É claro, com todo o respeito ao Gabigol e a história dele no Flamengo. Mas hoje não é um negócio que a gente abre o jornal, o cara tá de volta para a CM, porque não é mais essa a notícia. É óbvio que é importante, ele tem essa possibilidade de retomar o espaço dele no Flamengo, mas não é mais uma notícia que se abre com tarja vermelha no jornal, né? Porque ele não é titular, né? E quando também não tem entregado, né? O Tite... É claro que, assim, um time como o Flamengo, montar o 11 ideal do Flamengo é sempre muito difícil, até porque, olha, por exemplo, hoje em dia... Lembra do Gerson? Lembro, aquele, né? Entendeu? Hoje você fala, monta o Flamengo ideal... Hoje você monta o Flamengo ideal e tem o Gerson, você pode questionar, por exemplo, né? Até por como está jogando o Dela Cruz, enfim, por como alguns jogadores se encaixam no time. E o Tite sempre gostou muito do Pedro, né? O Tite levou o Pedro para a Copa do Mundo. Né? Então, eu acho que é absolutamente normal que funcione assim. Mas, gente, é uma temporada longa, desgastante. Um time como o Flamengo, ele é montado para jogar todos os jogos possíveis de uma temporada, porque ele é montado para chegar em todas as finais. Sim. Já aconteceu, né? Então, cara, e sem brechas. Tem que contar com ele. Sem brechas nesse momento, assim, porque não é que a gente está falando, o Tite gosta muito do Pedro, então você já tem o voto de confiança do treinador e tal. Mas é o desempenho, né? Ele não está forçando a barra, né? Não, exatamente, está completamente alinhado ali, porque é o Pedro entregando e o Tite gostando da maneira como ele joga, como ele se comporta, como o Flamengo atua com o Pedro. Então, assim, tá difícil do Gabigol encontrar essa brecha, porque pelos lados também aumentou muito a concorrência, por dentro aumentou muito a concorrência, como centroavante aumentou muito a concorrência. Então, o momento é dele aproveitar muito quando ele tem oportunidade. E aí você vai contando com a lesão de um, com a lesão do outro, como agora, né? Uma convocação. Volta, convocação, abre espaço. O momento do Gabriel hoje é brigar para jogar no time do Flamengo, é brigar para entrar entre os titulares ou ser a primeira escolha do Tite como substituto. Não sei se o Pedro Henrique Torre está com a gente ainda, porque eu tenho, Pedro, eu não sei, eu acho que essa talvez seja, né, uma definição que está muito clara por parte do Tite, que é compreensível da nossa parte aqui, mas ela dura até um 0-0 no segundo tempo. Porque se está um 0-0 no segundo tempo, a arquibancada já começa a se manifestar de uma outra maneira, não é, Pedro? Até houve isso, né, Bruno? Por exemplo, no clássico contra o Vasco, que, enfim, o Gabigol entrou e teve a possibilidade, quer dizer, acho que o Gabigol começou até desde o início, mas ele teve a chance de fazer o gol da vitória e não conseguiu converter o pênalti, né? Porque, enfim, o Léo Jardim defendeu e aí foi uma ducha de água fria. Talvez fosse o momento do Gabigol retomar totalmente a sua confiança. Tinha jogado o jogo anterior como titular, enfim, tinha tido uma oportunidade, feito gol e aí não conseguiu manter a chama acesa. Então tem faltado isso. O Gabigol era um grande rival, era o primeiro clássico ali que o Flamengo voltava ao Maracanã. E o Gabigol não conseguiu, de fato, manter a chama acesa, que fatalmente, em outros tempos, ele conseguiria. Então, acho que a torcida meio que compreendeu isso também aos poucos e abaixou um pouco essa rivalidade que tinha, uma rivalidade até meio sem sentido, parece, entre Pedro e Gabigol na torcida, né? Às vezes no estádio, porque vaiava o Pedro quando saía e exaltava o Gabigol quando entrava e às vezes até ficava meio quieto na saída do Gabigol e exaltava o Pedro quando entrava, enfim, uma coisa meio sem sentido. Então, o Gabigol
é muito difícil nesse sistema de jogo que o Tite apresenta com 2 pontas, o Gabigol se encaixar nesse momento. Funcionou bem lá atrás com o Dorival, os dois jogando juntos ali, mas agora nesse sistema principalmente é muito difícil, a não ser que o Pedro dê uma brecha de lesão, claro que a gente obviamente não torce para que isso ocorra, ou suspensão, uma convocação, e aí o Gabigol possa ser testado ali. Mas até em alguns momentos o Bruno Henrique chegou a ser testado como centroavante no sistema com 2 pontas e tal. Então parece mais difícil o Gabigol se encaixar nesse quesito, a não ser que o Tite modifique essa estrutura do Flamengo. Mas está tudo dando tão certo, parece bem improvável, e acho que o Gabigol é inteligente e compreende também esse momento, por mais que esteja chateado com a reserva, com certeza, porque nenhum jogador fica satisfeito. Teve aquele outro jogo que ele teve um pênalti, lembra? Que o Pedro foi bater, ele queria entrar para bater, aí o Pedro acabou... Não foi contra o Botafogo? Que ele fala lá perto do banco de reservas, né? Pergunta se eu posso bater. Acho que foi isso. Não foi, Pedro, contra o Botafogo? Eu acho que foi. Foi contra o Boa Vista, se eu não me engano. Boa Vista. Boa. Algum jogo no Maracanã. Boa. E tem o Bruno Henrique nessa história também, porque esse é um outro que, assim, teve toda aquela negociação para a renovação do contrato dele ou não, Ele interesse voltou do voando, Palmeiras, ele estava voando, renovou o contrato. Mas assim, o Bruno Henrique tem que entender que um jogador no momento de carreira dele também e com a concorrência, também é um jogador que vai ter uma limitação de minutos. E não vamos esquecer que, assim, se existe um jogador que virou outro com o Tite, é o Everton Cebolinha. Né? Então não podemos perder isso de vista também. E em nenhum momento o Flamengo ele deu o recado de que ele contaria com os 2 jogadores, enfim, até quando eles pudessem entregar. Assim, ele foi contratando a concorrência ali, né? Ele contratou, claro, ele perde o Bruno e aí ele contrata o Everton Cebolinha, que demora um pouco, mas ele foi agregando mais ao elenco e ele foi aumentando a concorrência. E aí, enfim, eles perderam espaço. E essa questão das renovações, elas estão ligadas também, porque quando o Gabigol começa a discutir a renovação de contrato dele, não é, Pedro? Ele era o titular do time. Ele era o titular. Sim. Não era, Pedro? Quando o Bruno Henrique renova o contrato, ele estava muito bem. Eu não sei se internamente no Flamengo já bateu assim, poxa, será que valeu ter esticado tanto a corda quanto o Bruno Henrique, né? Aceito todos os pedidos do Bruno Henrique. E não sei qual pode ser a influência dessa repercussão na renovação do Gabigol. O Bruno Henrique não tem pelo menos não tem nenhuma informação de que o Flamengo tenha se arrependido em alguma questão de ter dado 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Está muito no início ainda desse novo contrato, né? A temporada está só engatinhando. Mas ele vinha muito bem, né? Naquele momento ali, porque ele voltou muito bem de lesão. Era um dos principais, se não o principal jogador do Flamengo, meio que naquele tumulto ali do time do Sampaoli, deu vários escapes ali para aquele time sobreviver, especialmente. Fez gol na final da Copa do Brasil, enfim, foi um jogador muito importante. O Gabigol, ele já vinha negociando lá atrás, quando era titular, depois caiu, virou reserva, mas o Gabigol é um caso muito mais complexo, que tem toda a idolatria em torno dele, o que ele já fez, os gols na final de Libertadores, o que ele fez nesse último contrato, e aí são números vazados superlativos, pelo que a gente tem de informação, não seriam tão absurdos assim, quer dizer, muito altos, mas não com desse tamanho que foram vazados, seria um aumento de 20%, algumas luvas assim, mas houve um acordo, segundo o empresário do Gabigol, houve um acordo verbal. E toda vez que o Marcos Braz, por exemplo, é perguntado sobre isso, não, a gente vai chegar a um acordo no momento certo, vai ser o melhor para o Gabriel e o melhor para o Flamengo. Só que o que é melhor para o Gabriel, o que é melhor para o Flamengo? O que isso quer dizer? Quer dizer que, de repente, o melhor para o Flamengo, o melhor para o Gabriel é uma saída? O melhor para eles é um tempo mais diminuto de contrato, eles têm que reduzir ali o acordo, o Gabriel e o seu agente vão aceitar reduzir o acordo que fizeram anteriormente, com mais 5 anos de contrato, enfim. É um caso muito complexo. E o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, na comemoração da Taça Guanabara, embaixo, disse que o Gabriel não vai sair do Flamengo, mas a partir do dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato. Claro que ele não vai sair imediatamente, mas ele pode sair no fim do ano e aí jogar os últimos 6 meses já sabendo que vai defender
outra instituição, outra bandeira. Então, pode vazar a informação. A partir do ano que vem ele vai defender time X. E os últimos 6 meses podem ser ainda mais turbulentos para um Gabigol no Flamengo, ciente de que vai ser a sua despedida, né? 2 coisas. O que é melhor para o Gabigol e o que é melhor para o Flamengo, às vezes não é a mesma coisa, né? Às vezes a conversa também, cada um vai para o que é melhor para mim é aqui, o que é melhor para mim é aqui. Aí tem que tentar chegar no meio. Assim como o caso do Bruno Henrique, você pode até pensar, ok, eu quero encerrar o ciclo do Bruno Henrique. Eu quero o Bruno Henrique ano que vem no meu rival? Como que isso pega? Eu quero o Bruno Henrique ano que vem metendo num jogo decisivo aqui, metendo gol em mim. De que maneira eu vou encerrar esse capítulo com um ídolo, né, do meu clube, no caso do Gabriel, Claro. né? Foi isso E que o Tite? impressionou a história da Palmeiras- renovação do Bruno Henrique. Sim, lógico. Não, e o Tite, a última coisa que ele quer também é chegar e falar assim, ó, gente, ou a gente fica ou a gente não fica com o Gabigol. Porque imagina que é essa situação. Vai lá, assina um pré-contrato, essa informação vaza, aí já sabe que ele vai jogar pelo YZH, e aí tá dentro do elenco, a torcida começa a pegar no pé, começa a tumultuar o trabalho do Tite, do elenco do Tite. Até para ele eu falar, irmão, vamos decidir isso agora, do que deixar isso na minha metade do ano. O mais importante é eu ter que lidar com picuinha de Gabigol, torcida, elenco, Flamengo, né? Pro Gabriel, acho que tá muito claro. E é um ano político, né, gente? Exatamente, tem isso ainda, né? E assim, acho que pro Gabriel, no caso, acho que tá tudo muito claro, né? Vão entrar em acordo ou não para negociar, para estender mais um pouco, mas agora não é tanto nas condições do próprio Gabriel, né? Sim. Que o Flamengo já apresentou o que espera dele, como pode oferecer mais para ele. Como ele vê a carreira dele no Brasil, ele ainda acha que ele tem uma chance fora do Brasil. Tem muitas coisas aí para você pontuar, né, sobre o futuro. Agora Pedro. com o mundo árabe. Também. Mercado. Tá aí, galera. Não adianta chorar, não adianta espernear, porque é o seguinte, cara. Quanto mais times quiserem jogar no Maracanã, pior ficará a situação do gramado, que já não é tão boa assim, né? O Vasco já jogou lá no fim de semana. O Flamengo jogou sábado, o Vasco jogou domingo. O Flamengo vai jogar agora no próximo sábado. E o Nova Iguaçu queria jogar no próximo domingo. Cara, assim não dá, né? Como que vai preservar o gramado assim? E é o seguinte, a concessão do Maracanã é dada a Flamengo e Fluminense. Por quê? Porque eles bancam o gramado, toda a estrutura do Maracanã, quem paga todas as despesas são a dupla Fla-Flu. Então os outros times não tem que querer meter a colher lá no Maracanã. Tem que ficar na deles, cara. Porque na hora de pagar uma luz, uma água, fazer a manutenção do gramado, pintar uma cadeira, trocar uma cadeira quebrada, o Vasco não vai fazer isso. O Nova Iguaçu também não irá fazer isso. Então, cada um no seu quadrado, eles têm que ficar no lugar deles, tem que procurar outro estádio para eles jogarem, e o Flamengo e o Fluminense que continuem mandando os mandos de campo lá no Maracanã. A dupla que mantém o Maracanã. Simples assim, cara. O resto é chororô da imprensa. O resto é mimimi. É isso aí. E sobre Gabigol, galera, o papo aqui terminou falando de Gabigol, da possível renovação ou não do Flamengo com Gabigol. Só o tempo dirá, né, cara? O Landim falou que gostaria que o Gabigol ficasse, não quer que ele saia. Marcos Braz falou que vai negociar. Só que, dependendo dos termos que o Gabigol pedir na renovação, o Flamengo não tem que renovar. Porque assim, você vai dar aumento para o Gabigol para renovar com ele, por qual motivo? Por que o Flamengo tem que dar aumento para o Gabigol renovar o contrato com o Flamengo? Não tem que dar, cara. Ele não é o titular mais, ele é reserva, entra no segundo tempo. Quando entra, joga 20 minutos, 25 minutos por jogo, 30 às vezes, não está fazendo gols. O titular hoje é o Pedro, e o Pedro tem uma marca, tem uma média de 1 gol por jogo. Eu penso assim, galera, legal que o Gabigol fez com a camisa do Flamengo durante a passagem dele. Só que, cara, o Flamengo é o Flamengo, o jogador passa, né? O Zico chegou uma hora que saiu do Flamengo, cara, e o Flamengo continuou. Então, assim, ninguém é maior que o Flamengo, ninguém. Esquece. O Gabigol vai passar, o Pedro vai chegar uma hora que vai sair, vai passar a fase dele também. O mesmo vale para o Arrascaeta, para todos os jogadores. O Flamengo é a instituição. Nós amamos o Flamengo. Nós amamos alguns jogadores, galera. Tem exceções, né? Por exemplo, o Zico,
o Adriano Imperador, o Petkovic, o Júnior, o Leandro, o Adílio, o próprio Gabigol. Eu gosto do Gabigol também. Essa geração de 2019 tem o meu respeito, eu também gosto deles. Só que ninguém é eterno, cara. Uma hora vai passar e o Flamengo vai ficar. É isso que eu quero dizer. Sendo assim, o Gabigol não é maior que o Flamengo e o Flamengo deve renovar com o Gabigol somente se ele se pagar. Se for para dar prejuízo, não. Sou contra a renovação de contrato do Gabigol. Se for para o cara entrar e arrebentar e se pagar dentro de campo, fazendo gols, dando títulos ao Flamengo, daí sim, tem que renovar. Simples assim, cara, sem polêmica. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui!